Vita, livres de raga, apego, bhaya, medo, krodha e ira, matmaya, plenamente em mim, mam, em mim, upashrita, estando completamente situados, bahava, muitos, jnana, de conhecimento, tapasa, pela penitência, puttha, sendo purificados, madbhavam, transcendental amor por mim, agataha, alcançado. Então agora a tradução do verso completo. Estando livres do apego, do medo e da ira, plenamente absortas em mim e refugiando-se em mim, muitíssimas pessoas do passado se purificaram por meio do conhecimento a respeito de mim. E dessa forma, todas obtiveram transcendental amor por mim. Significado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Como se descreve acima, é dificílimo para uma pessoa muito afetada pela matéria compreender a natureza pessoal da suprema verdade absoluta. De modo geral, as pessoas que estão apegadas à concepção de vida corpórea vivem tão absortas no materialismo que lhes é quase impossível compreender como o Supremo pode ser uma pessoa. Tais materialistas nem mesmo podem imaginar que existe um corpo transcendental imperecível, pleno de conhecimento e eternamente bem-aventurado. No conceito materialista, o corpo é perecível, cheio de ignorância e completamente miserável. Portanto, as pessoas em geral têm em mente essa mesma ideia corpórea quando ouvem a respeito da forma pessoal do Senhor. Para esses homens materialistas, a forma da gigantesca manifestação material é suprema. Por conseguinte, consideram o Supremo como impessoal, e porque estão muito absortos na vida materialista, a ideia de conservar a personalidade após libertarem-se da matéria os deixa assustados. Quando são informados de que a vida espiritual é também individual e pessoal, temem voltarem a ser pessoas, preferindo naturalmente uma espécie de fusão no vazio impessoal. Em geral, comparam as entidades vivas às bolhas do oceano, que se fundem na grande massa de água. Essa é a perfeição mais elevada da existência espiritual que pode ser alcançada por alguém que não cultiva personalidade individual. Essa fase da vida é algo terrível, desprovida de conhecimento perfeito acerca da existência espiritual. Ademais, há muitas pessoas que não podem de modo algum compreender a existência espiritual, atrapalhando-se com tantas teorias e com as contradições encontradas nos vários tipos de especulação filosófica. Elas ficam aborrecidas e zangadas e concluem tolamente que não existe uma causa suprema e que, em última análise, tudo é vazio. Essas pessoas estão numa condição de vida enferma. Algumas pessoas estão muito apegadas materialmente e, por isso, não dão atenção à vida espiritual. Outras querem fundir-se na causa espiritual suprema. E há aquelas que não acreditam em nada e, desiludidas, mostram-se avessas a toda sorte de especulação espiritual. Essa última classe de indivíduos busca refúgio em alguma espécie de intoxicação, e suas alucinações psicóticas às vezes são aceitas como visão espiritual. Temos de livrar-nos de todas as 3 etapas do apego ao mundo material: negligência da vida espiritual, medo de uma identidade pessoal espiritual e a concepção do vazio que surge da frustração com a vida. Para livrar-nos dessas 3 etapas do conceito de vida material, devemos abrigar-nos completamente no Senhor e seguir as disciplinas e princípios reguladores encontrados na vida devocional, sendo guiados pelo mestre espiritual autêntico. A última fase da vida devocional chama-se bhava,
ou transcendental amor a Deus. Consta do Bhakti-rasamrita Sindhu a ciência do serviço devocional. Adoushna tata sadhu sangota bhajana kriya tato narta nivritti syat tato nishtarutistata atasaktis tato bhavas tata premabhyudanchati sudankana mayam preman pradurbhave bhave krama. No começo, deve-se ter um desejo preliminar de autorrealização. Com isto, o indivíduo se sentirá inclinado a associar-se com pessoas espiritualmente elevadas. Na fase seguinte, ele é iniciado pelo mestre espiritual elevado e, sob sua instrução, o devoto neófito começa o processo do serviço devocional. Pela execução do serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual, ele se livra de todo o apego material, alcança firmeza na autorrealização e adquire gosto por ouvir sobre a verdade, sobre a absoluta personalidade de Deus, Sri Krishna. Esse gosto continua propiciando o seu avanço e ele então desenvolve apego à consciência de Krishna, que ao amadurecer manifesta-se como bhava, ou a fase preliminar do transcendental amor a Deus. O verdadeiro amor a Deus chama-se prema, e a mais elevada etapa de perfeição da vida. Na fase de prema, há uma constante ocupação no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Então, pelo prolongado processo de serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual autêntico, é possível alcançar a fase mais elevada, livrando-se de todo o apego material, deixando de ter medo de adquirir a sua personalidade espiritual individual e eliminando as frustrações que resultam em filosofia vazia. Então, atinge-se por fim a morada do Senhor Supremo. Eu tenho uma especial atração por esse verso, porque realmente dá para perceber a qualidade acadêmica de Prabhupada nesse significado. Um significado pequeno, lendo assim, até pode parecer grande, mas um significado pequeno de 2 páginas e ao mesmo tempo tão denso e tão concentrado que qualquer pessoa que pare para estudar e vá pegando ponto por ponto pode adquirir muito conhecimento prático para a sua vida e se livrar de algo que é uma grande ameaça em todo momento, que é o medo. No verso original nós vimos Vitaraga Bhaya Krodha, essa primeira linha que está aí, né? Vitaraga Bhaya Krodha, que é livrando-se de raga, que é apego, bhaya, que é medo. Imagine, né? Livrar-se do medo. E Krodha, da ira, que são nossos companheiros constantemente. Né? Nós não podemos ir no supermercado sem medo do que pode acontecer. A gente tem que levar assim, R$10 no bolso, que é o pedágio se alguém assaltar, e levar aqui assim dentro de uma bolsinha que a gente pode usar por dentro da roupa, documento e tudo mais. Não, eu vim só comprar pão. Só tenho R$10 aqui, toma aí para você. Porque a gente é treinado a não reagir quando é assaltado, quando é abordado assim por um marginal na rua. Nós estamos completamente imersos nesse medo, nessa onda de medo no mundo. Nosso país é bem típico, isso é bem típico em nosso país, por falta das políticas de segurança adequadas que vêm desde sempre. Né? Então se desenvolveu assim, depois a desigualdade social e problemas que realmente são muito difíceis de ser resolvidos por alguém, e essa pessoa se marginaliza, e aí ela se marginalizando é uma ameaça para quem não está na mesma condição dela. É bem difícil, a gente entende perfeitamente tudo isso, não precisamos falar disso agora. Mas do medo nós precisamos falar, porque este livro, que foi falado por Krishna há 5.000 anos, reserva neste verso um espaço para
palavra medo e o conceito medo. E nós, como adultos e que estamos interessados em ter controle sobre o nosso próprio destino, sobre nossa própria vida, queremos nos tornar donos de nosso próprio nariz, somos criados assim por nossos familiares e somos conduzidos assim pela sociedade para nos tornarmos independentes e donos do nosso próprio nariz. Vemos agora um livro que está falando sobre o medo, sobre apego, sobre a ira. Então, naturalmente, nós vamos estar atentos para o significado disso. E o que o verso diz quando menciona isso? O que acontece com alguém que está livre de apego, de medo e de ira? O verso continua dizendo: e estando plenamente absortas em mim, diz o verso originalmente. Este mim se refere a Krishna, aqui, pronome oblíquo para indicar a personalidade de Krishna aqui. Então é ele, a pessoa suprema, e que está falando o verso, apresentando dentro do contexto do Bhagavad Gita para alguém que o aceitou como discípulo, e ele está revelando a sua verdadeira identidade e dizendo: então, não pense que o que eu vou dizer para você é uma coisa nova. O mesmo que eu falei para vocês no começo, Krishna diz para Arjuna: não pense que o que eu estou dizendo para você é uma coisa nova. Segunda parte do verso. No passado, muitas e muitas pessoas, muitas e muitas pessoas desenvolveram conhecimento sobre mim, praticaram esse conhecimento, tapasya, e com isso eles se purificaram e desenvolveram amor transcendental por mim. Então, é isso que é o resultado de nós nos livrarmos do apego material, do medo material e da ira, que também é material. Então, essas qualificações materiais que atrapalham o nosso desenvolvimento do amor por Deus. E Krishna diz assim: pode ter certeza, eu estou lhe dizendo, muitas e muitas pessoas no passado desenvolveram isso porque se purificaram livrando-se do apego, do medo e da ira. Vou reler o verso só para vocês lembrarem. Eu estou aqui falando de outra maneira, mas é a mesma coisa. Estando livres do apego, do medo e da ira, plenamente absortas em mim e refugiando-se em mim, muitíssimas pessoas no passado se purificaram por meio do conhecimento a respeito de mim. E dessa forma, todas obtiveram transcendental amor por mim. A proposta das religiões, desenvolver amor por Deus. Pelo menos da religião cristã, que quase todos nós tivemos essa base cultural e religiosa aqui no nosso país, que é desenvolver amor também por Deus. Então, aqui o verso está dizendo o que Arjuna pode conseguir através do autocontrole, através de conhecer-se a si mesmo, através de entender que essa vontade de reagir a tudo que ele acha injusto, a tudo que é uma agressão para ele, também com agressão, pode ser ira. E essa ira pode ser resultado de desejos pessoais muito acirrados, até chamados de luxúria. E essa luxúria pode ser produto da influência do modo material, da paixão, que cria uma cadeia e leva ele até a ira. Então, sendo assim, Arjuna precisa compreender tudo isso com a devida profundidade. Mas a ira não é apenas um dos 3 elementos aqui citados. Aí vem o medo, que é muito bem explicado. Prabhupada diz: algumas pessoas estão muito apegadas materialmente e por isso não dão atenção à vida espiritual. Então, aqui está falando do apego, né? Por causa do apego, ser bem-sucedido, melhorar a qualidade de vida, motivado para a luta, para ir à luta, para correr atrás e tudo mais. Então essas pessoas não têm tempo, não se interessam, não dão a devida importância à vida espiritual. Preferem investir somente
aquilo que vai dar um resultado prático imediato, vai dar melhoria da qualidade de vida, vai dar a casa própria, vai dar o carro bacana, vai dar a caderneta, tipo, pode estar fora de moda, né? Vai dar os investimentos bancários mais lucrativos e tudo mais, e ela vai poder crescer. Então, por que pensar em vida espiritual? A segunda, depois vai falar, agora vai falar do medo mesmo. Outras querem fundir-se na causa espiritual suprema. E há aquelas que não acreditam em nada e desiludidas. Não. Outras querem fundir-se na causa espiritual suprema. Então, por quê? É a que tem medo da sua identidade como pessoa, da sua identidade como um indivíduo com personalidade. Mas, na forma humana de vida, nós já temos a capacidade de desenvolver essa individuação, este conceito de individualidade. Isso, inclusive, foi trabalhado pela ciência, pela psicologia, por Jung, como depois de Freud, né? Então, ele trabalhou essa individuação, que é a tomar consciência do ser único e exclusivo que ele é dentro de toda a criação material. Então, aqui, quando esses que Prabhupada está citando, que têm medo, eles têm medo de compreender que são indivíduos, porque eles não querem compreender que são indivíduos, porque eles têm medo de que a individualidade vai trazer muito sofrimento, porque a experiência que eles têm, que a vida é dura mesmo. Então eles não querem continuar sofrendo. Eles esperam fundir-se na forma impessoal do Senhor Supremo, porque nessa forma impessoal eles perdem a individualidade e tudo fica por conta do todo completo. Então eles preferem fundir-se nesse todo completo e deixar rolar, né? Essa é a mentalidade que Prabhupada está citando aqui. O terceiro conceito aqui já é o conceito de ira. E há aqueles que não acreditam em nada e, desiludidos, mostram-se avessas a toda sorte de especulação espiritual. Então, irado, não quer saber de nada, o que importa é o aqui e agora, eu quero ganhar dinheiro e gastar, não quero melhoria da qualidade de vida, mas eu quero viver a minha juventude e usar todos os meus sentidos e extrapolar no meu prazer e tudo mais, é isso que eu quero viver. Então elas estão sempre revoltadas com o outro e ignoram as necessidades do outro. Por mais que elas observem a realidade na qual ela está inserida e os outros estão inseridos, ela não consegue identificar as necessidades dos outros a fim de poder ajudá-las significativamente. Então, elas sempre estão iradas, revoltadas com tudo, até dizem que Deus morreu, que não estão nem aí para Deus e coisas dessa natureza. Então, essa parte, creio que essa parte do verso, eu já expus o que poderia expor agora, depois vocês vão poder perguntar, mas eu não queria deixar de comentar do significado de Prabhupada, o que ele dá como solução para tudo isso. Como fazer? Porque ele já disse, livrando-se do apego, do medo. Mas como é que ele se livra? Como é que faz isso? Prabhupada diz aqui. Ele vai citar o Bhaktirasamrita Sindhu, um livro que foi escrito por um grande santo, Rupa Goswami, do século XVI. E ele diz, Adosradata ta sadhusango. Então, ele vai explicar as 9 etapas, os 9 kramas, Nava Bhakti Kramas. Os 9 kramas, as 9 etapas de desenvolvimento, que vai desde a curiosidade original, a fé original, que faz a pessoa investir a mínima confiança. Eu vou ver o que está rolando com esse barato de vida espiritual. Barato ainda está na moda? Desculpe aí, mas a idade. Então, eu quero ver qual é a onda disso aí. Eu vou lá para ver. Né? Então, desde esse Shraddha, essa fé original, que vai se desenvolver através
do conhecimento, desses estudos pormenorizados, do estudo sistemático da literatura. E à medida que ele vai estudando, aprendendo, ele vai fortificando a sua fé, ele tem o desejo de se associar com outras pessoas que fazem o mesmo tipo de prática. É nessa fase que ele identifica as pessoas e cultiva as relações de amizade com essas pessoas. A terceira fase, aqui é chamada de Bhajana Kriya, mas dentro da do movimento Hare Krishna, a nossa prática diária, nós usamos um sinônimo, que é Sadhana Bhakti. Bhajana Kriya, Kriya significa atividade, Bhajana de introspecção. Por sinal, o Bhajan foi belíssimo, viu? Parabéns. Estava todo mundo, quando eu entrei ali, eu sentia a onda, todo mundo de olhos fechados, todo mundo vibrando mesmo. Isso é Bhajan. Então, Bhajan Kriya é essa atividade de introspecção com uma prática conduzida. E você conduziu, como é seu nome? Marina. Marina conduziu aqui o Bhajan antes da gente dar a aula, começar a aula. Então, Bhajana Kriya, para a gente, nós usamos mais Sadhana Bhakti. Sadhana são práticas reguladas, de Bhakti, mais direto. Prabhupada usou muito mais Sadhana Bhakti do que Bhajana Kriya. Mas o texto original está aqui como Bhajana Kriya, que são as atividades. A pessoa pratica aquilo sob a orientação do mestre espiritual. É nessa fase que ela identifica que no meio de todas aquelas pessoas bacanas que ela conheceu, e algumas não são tão bacanas assim também, porque a gente não gosta, a gente tem as preferências individuais, tem alguém que é especial. E essa pessoa especial é avançada, é capacitada a me guiar como meu melhor amigo, como aquele que vai dizer o que eu devo fazer, como eu devo fazer aquilo que eu já sei que devo fazer, que é me dedicar à vida espiritual. Então, essa pessoa eu aceito como meu mestre espiritual, que a palavra em sânscrito é guru, e que foi assimilada para o português como guru, né? O guru, não sei de quê, o guru não sei de quê, né? O guru da motivação, Alberto Chanechik, né? O guru da motivação no Brasil, do tema motivacional, né? Então, eles usam essa expressão, guru, que é o guru, aquela pessoa que se distingue no meio das outras e que é qualificada, capacitada a nos dar orientação para nós conseguirmos aquilo que nós já desejamos. Nós chegamos até ele com um objetivo. É o que Krishna é como Krishna é abordado por Arjuna. Quando Arjuna aborda Krishna no Bhagavad Gita, no verso 7 do capítulo 2, ele vai dizer, olhe como ele explica a sua situação. Ele diz assim: agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido a reles fraqueza. Ele já se conhecia, ele já sabia qual era o seu problema. E no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali, que tinha tantos que ele podia aceitar como gurus, ele está dizendo a Krishna, olha como eu estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido a reles fraqueza e, portanto, olhe como eu estou. E nessa condição eu te peço que me diga certamente o que é melhor para mim. Eis que sou teu discípulo e uma alma rendida a ti. Por favor, dá-me tua instrução. Então, Krishna é abordado por Arjuna com alguém que tinha a maturidade de saber, eu estou procurando você porque você pode me livrar da confusão que eu me encontro. Eu estou confuso, perdi toda a compostura, não sei mais o que fazer e o que não fazer. Esse era o estado mental que Arjuna se encontrava. Então ele identifica Krishna e ele aceita a iniciação de Krishna. É nessa fase de Sadhana Bhakti ou de Bhajana Kriya que alguém identifica o mestre espiritual e aceita o mestre espiritual. E daí continua. O que vai acontecer? Com a prática diária, ele começa a se purificar, começa a sentir as vibrações positivas, a melhorar, a ter mais esperança, começa a se libertar de um monte de coisinhas insignificantes que ele tanto desejava se libertar e não tinha conseguido ainda. Essa fase é chamada de Anartha Nivriti. Anartha significa mania, vício, essas coisas todas, mitos. Todos esses são anartas que entram
na nossa personalidade neuroses, psicoses também. Né? Mas neurose, que é praticamente opcional, a pessoa adquire neurose por uma convivência doentia, digamos assim. E então, essas coisas são anartas, como as neuroses urbanas. Né? Então, esses anartas, nessa fase, depois que aceita o mestre espiritual, é a fase de prática. É o que Krishna está dando nesse verso de hoje. Quais são os anartas que Krishna está dizendo que Arjuna deve se libertar? Raga, Baya e Krodha. Ele é erudito, falou em sânscrito, né? Mas vamos à tradução. Quem pode dizer? Você mesmo. Apego, medo e ira. Então são os anartas. Krishna está dizendo para ele: se liberta desses anartas. Se liberte deles. Se liberte deles e mantenha sua consciência em mim. Porque tem a parte positiva também, né? Não é só se libertar e ficar aí de boa. Não. Se liberta, mas agora faça algo positivo. Mantenha sua concentração nas minhas instruções. E o que vai acontecer com ele? Ele vai desenvolver amor puro por Krishna, da mesma forma que no passado, o que aconteceu? Muitas e muitas pessoas se purificaram e desenvolveram amor por Krishna. Então, meu significado aqui para o Padasita, o Bhakti-rasamrita, sendo que vai até Prema. Nós paramos, até agora falamos em Anartha Nivriti. Depois que a pessoa se liberta de um monte de manias, de chatices, né? Chatice também, que a gente tem, o que acontece? A gente se estabiliza na prática do serviço devocional. Porque a gente não fica sendo puxado. Imagine ser puxado o tempo inteiro por uma personalidade iracunda. Ser puxado o tempo inteiro por uma personalidade viciada. Tem vício em sei lá o quê. Tantas coisas que a gente pode se viciar. Coisas mínimas e até coisas ilícitas. Então, depois que a gente se liberta de algumas coisas dessas, a gente fica assim, estável. Essa fase é chamada Nishtha. É mencionada aqui também. E quando a gente desfruta dessa estabilidade, desenvolve gosto por esse estado de consciência. A gente não quer mais a agitação de quando a gente estava viciado lá com os anartas. Já passou pelo Nivriti, que é a negação desses anartas, já se estabilizou e agora a gente começa a desfrutar, sentir o ruchi, o gosto pela prática da vida espiritual. E todos nós temos essa experiência deliciosa de tanta coisa gostosa, aprazível, que é para os nossos sentidos mesmo, de estar aqui praticando a consciência de Cristo, o processo de Bhakti, não só dentro do templo, né, em nossas casas e tudo mais. Depois de Ruchi, que é o gosto, o que é que vai acontecer? Depois de Ruchi, vem então a Sakti. A Sakti é já o apego, porque a gente gostou, então antes a gente estava gostando de um monte de coisa que era considerada anarta, que era desfavorável ao serviço devocional. Aí agora que a gente já se purificou e começou a desenvolver gosto de novo a gente vai se apegar. Mas agora a gente vai se apegar ao que é favorável. A gente vai se apegar às práticas do Sadhana Bhakti. A gente vai se apegar para ficar voluntariamente praticando. Não é mais uma coisa regulada. É uma coisa que a gente tem prazer em fazer. Essa é a fase de Asakti. E depois de Asakti vem Bhava, que é a fase de amor preliminar por Krishna. Quando a gente já está encantado, apaixonado, né? Aquele amor, comportamento por Krishna, que a gente sabe como orar para Ele, a gente sabe como reverenciar, e a gente inspira essa sensação agradável de amor. E até na fase de Bhava, o nosso corpo apresenta algumas modificações que são chamadas de Bhava mesmo. E por fim, Prema, que é amor puro por Deus. Quando a gente chega nessa forma, nesse estágio, neste krama, satisfazer os eruditos, neste krama, quando a gente alcança esta plataforma de Prema, então todas as pessoas são objetos do nosso amor. Todas as pessoas. E nós nos tornamos objetos do amor de todas as pessoas. Vocês conhecem alguém assim? Difícil, né? Alguém que seja querido por todos e todos sejam queridos por ela. Não é fácil alcançar. Mas é uma meta.
é uma meta, né? Então a gente precisa viver de tal maneira que, pelo menos, que todas as pessoas se tornem queridas por nós. E se não vão gostar da gente, já é outra história. Mas, pelo menos, que todas se tornem queridas por nós. É o primeiro passo. Isso é quando a pessoa chega já na plataforma de Prema, que está totalmente desligado desse mundo e, ao mesmo tempo, está formalmente conectado. Não abandonou o corpo, já não é a alma espiritual liberada, saindo, não. Ainda vivendo aqui, nós podemos viver toda essa experiência. Bom, eu acho, ainda bem que não tem relógio, porque eu nem olhei, procurei, como eu não vi, não botaram o relógio não, então deixa rolar. Então agora podem fazer uma pergunta se quiser, ou comentários também. Maharaj, essas fases, igual a Narta Nevrite, do jeito que o senhor falou, parece que elas vão se cessando e vão entrando outras, né? Mas a gente também pode estar fixo, mas também tem tá com a Narta. É verdade. Muito boa observação. E quando eu falei, deu essa impressão, né? Que a gente vai passando de um estágio para o outro e tal. Mas a gente, em Anarta Nivriti, a gente pode passar para o estágio seguinte, mas ficar na dependência. Não existe mais esse sistema de dependência? Não existe ainda? Sim. Pois é. Então a gente passa para o estágio seguinte, mas fica na dependência de alguns anartas, tá bom? Então a gente vai para Ruti, já tem gosto e tudo, mas ainda tem algum anarta preso lá, ainda está dependente de algum anarta. Essa fase de Anarta Nivriti segue até a fase anterior à Bhava, que é a Shakti. Até enquanto a gente tem já apego pela consciência de Krishna, apego pelo serviço devocional, apego por todas as práticas perfeitas da consciência de Krishna, nós ainda podemos ter anartas. Mas, quando chega aí, não dá mais para ficar na dependência de nenhuma matéria. O que ficou agora tem que se livrar mesmo de todos os anartas para entrar em Bhava. E depois de Bhava, chegar até Prema. Tá? Quando você fala da questão espiritual, eu fico pensando em algumas pessoas que eu conheço que não têm ligação nenhuma com a questão espiritual. São ateístas mesmo. Tenho amigos que são ateístas. E fico observando o comportamento deles. Ontem mesmo, na hora de sair, encontro com um. E ele tinha uma luz, tinha um carinho com os animais, com as plantas, um conhecimento, um carinho com o ser humano muito grande. E eu fico observando, perguntando para mim, e se é um ser evoluído? Ele não está buscando, como eu busco Krishna, como eu vou à igreja católica, à igreja evangélica, a todos os lugares buscando Deus. Não está nessa. Mas ele tem uma busca com ele mesmo, que é o que você falou, é uma busca de ter consciência dele mesmo. Uhum. E às vezes, é o que o Bragantino já falou aqui no tempo, sabe? Não pense que teremos só evoluídos aqui, teremos níveis diferentes. Sim. E quando você fala dessa questão desse controle do medo, eu fico pensando que eu já deixei isso para trás. Essa coisa assim de ter medo. Medo de quê? Medo porque você tem mais conhecimento do que eu? Não. Eu não tenho mais do que você não tem mais do que eu. Nós estamos aprendendo. Digamos, né? Hoje eu tive uma experiência muito bacana vindo de lá para cá. Foi com a Tulas, que o Júnior ficou presente, que a gente conhece. E quando eu entro dentro do ônibus, a reverência que todos tiveram com ela. Eu fiquei assim, as pessoas, sabe? Olhando para que elas conhecem, que eu também estou conhecendo agora. E aí o motorista parou, esperou sentar, depois as pessoas perguntaram, o moço perguntou. E aí eu fico olhando assim, a relação. Aí quando eu chego, os meninos agradecem. E eu fiquei pensando assim, eu estou aprendendo, eu vou aprender mais. Legal. Mas assim, quando você fala dessa questão da busca, dessa questão espiritual, é importante, né? Agora, sabe o que eu achei mais bacana quando você falou? Foi cantar. Quando a gente começa a cantar Hare Krishna. Eu às vezes saio daqui e saio cantando, igual hoje. Hare Krishna. Eu chego em casa cantando, você diz, eu estou pirado. Mas é isso mesmo. É verdade. Esse deve ser um crama também, que a gente não colocou na história de ficar meio pirado, seu cantando. Mas você falou coisas muito importantes e
essa observação que você faz dessa pessoa, essa pessoa é avançada, essa pessoa é iluminada. Ela tem um nível de desenvolvimento mesmo, sensibilidade. Mas, como o conceito espiritual não está desenvolvido, então ela busca, aparentemente, pelo que você descreveu, ela busca um aperfeiçoamento material. Então, que é a bondade, respeito aos outros, respeito aos animais, respeito às pessoas e tudo. Essa pessoa pode ser um simples ateu. Se ela é um ateu, tem esperança. Agora, se ela for uma ateísta, vai dar mais trabalho. Se ela for militante do ateísmo, ela vai ter mais trabalho. Agora, se ela for um ateu, então ela pode ser inocente. Ela pode estar buscando a perfeição material por falta de conhecimento espiritual. São essas as pessoas que são o nosso público-alvo. Nosso público-alvo, o público-alvo do movimento Hare Krishna, na verdade, são todos, mas esses são aqueles que mais a gente tem acesso fácil, porque são pessoas inocentes. Elas são ateias porque não têm o conhecimento. Agora, quando elas são militantes, então elas já têm um grau de convencimento politizado do que é a criação do mundo e tudo, e ela duvida, e elas se encaixam nessas que são vítimas da ira. Então elas agridem os outros, menosprezam, fazem sarcasmo, maltratam outros que estão buscando Deus de alguma forma, né? E nesse processo de buscar Deus, tem várias experiências, na verdade todas as experiências são válidas e legitimadas pelos Vedas. O processo, poderíamos dizer agora, somente didaticamente, que seriam em 4 níveis de abordagem: Vikarma, Karma, Jnana e Bhakti. Então, nesses 4 níveis, o Vikarma é aquele que está completamente convencido como agora predomina a filosofia pós-modernista, de que o prazer é tudo que nós devemos buscar, que o importante é ser feliz. Então o Vikarma, ele se dedica a isso, e ele faz disso a sua filosofia de vida. Então ele não tem princípios elevados, ele não tem moral elevada, ele não tem ética elevada, porque o que importa é ser feliz. Não importa se alguém não seja feliz, ele quer ser feliz. Isso é o Vikarma. Os Vedas descrevem essa fase como uma fase muito difícil, que merece toda a compaixão, mas é uma fase muito difícil. A segunda fase é de karma. Então, o karmi, ou aquele que está apegado a algumas atividades que vão levar à sua melhoria da qualidade de vida, a melhoria da sua qualidade de vida. Então, ele faz sacrifícios, ele faz penitências, ele faz algumas coisas visando o prazer. Mas não é que vale tudo, não. Ele já sabe que não vale tudo. Ele sabe que tem coisas que não vão levar à melhoria da qualidade de vida, vão levar à piora da qualidade de vida. Isso ele não quer. O Vikarma anterior, a fase anterior, não está nem aí. O Jnani, ou a fase de Jnana, é a fase que a pessoa quer adquirir conhecimento. Então, ela quer conhecimento porque ela deseja liberação. Ela quer fundir-se no aspecto impessoal de Deus, no aspecto energético, que também é verídico, para poder se livrar de todo sofrimento nesse mundo, que não é brincadeira, não. Então, ela quer, é chamado de Jnani. Também os Vedas também apoiam. Está nessa fase, tudo bem, continua nessa fase aí, vai dar certo. Siga adiante, faça tudo o que tem que ser feito, faça direitinho, seja um bom aluno, um bom praticante. E a última fase, que é a fase de Bhakti, é a fase que nós praticamos, que tudo é válido desde que seja oferecido a Krishna. Oferecido como um sacrifício a Krishna. E que o nosso propósito é desenvolver Krishna Prema Bhakti. Esse Prema que a gente falou, a última etapa desse Krama aqui, o último Krama, Prema. Então a gente tem isso como meta. Não é a liberação, não é a melhoria da qualidade de vida, nem é o prazer. O prazer de Vikarma, a melhoria da qualidade de vida de Karma, não é a liberação de Jnana. Queremos desenvolver amor por Deus e criar uma relação de amor por Deus. Ele já nos ama.
agora a gente amar e criar esse vínculo de reciprocidade máxima. É isso que... Na verdade, a minha pergunta é até uma continuação desse discurso. Por exemplo, a questão de Vai, que você falou justamente sobre a união com o aspecto impessoal de Deus, que é das formas estão sendo referidas, e você também falou que é verdade, assim como nas escrituras, afirmam que existe, de fato, né? Existe essa tentativa de impersonalidade. Mas você explicitou que isso fosse uma escala, ou seja, quando você chega no Dhyana, que seria essa tentativa de união com o aspecto impessoal, em teoria já teria acabado. Então aí não teria uma ida para a quarta etapa, porque você já teria se dissolvido. Uma coisa você não estaria em uma capacidade humana para tentar seguir para o quarto mundo. É bem interessante também, como você apresenta, só que a palavra dissolvido não é apropriada. Ele estaria unido a essa energia, a consciência dele está fundida com essa outra consciência. Mas ela continua existindo, só que ela está fundida. Nem ele percebe, nem ninguém perceberia o nível de união que ele está. Mas nesse momento ele está vivendo naquela vibração. Só que isso é temporário também, não é ainda a liberação última. Em um dado momento, ele volta a ter consciência individual, porque originalmente ele é um indivíduo. Então ele estava no estágio de união, mas é um estágio temporário. Quando ele fica unido, ele volta para o lugar onde ele tem que estar. Aquele lá não dá para ficar separado dentro, como se fosse a bolha no oceano. Né? Ele não pode, ele vai ter que voltar para o oceano material. Quando ele nasce no oceano material, como ele fica? Ele fica como esse nome? Marcelo. Como o Marcelo descreveu, a pessoa que ele diz. Então fica uma pessoa bondosa, vai querer abrir hospitais, tudo porque está na boa, ele quer paz e amor. Ele não quer confusão, ele não quer nada, ele quer viver esse tipo de experiência. E ele é um forte candidato a compreender a relação de amor puro por Deus. É uma escala mesmo. É uma escala que é dada no Bhagavad Gita. Tá? Última então. Me perdoa. Não, tudo bem. Não, prazer. Obrigado, Maharaj, pela presença. Nos adora nos negócios. Hare Krishna. Então, eu queria só lhe perguntar, ver se eu entendi mesmo, né? A gente sabe que a verdade absoluta tem os seus três aspectos, né? Que é o aspecto Brahman, né? Que é esse aspecto impessoal, infinito. O Paramatma, que é Krishna dentro de cada ser vivo, desde a formiguinha até o ser mais elevado. Isso. E o aspecto Bhagavad, que é o aspecto pessoal. Antropologicamente falando, todas as religiões do planeta assumem e colocam na sua filosofia e na sua forma argumentativa esses dois primeiros aspectos. Mas o aspecto pessoal, uma relação pessoal e da concepção de que a verdade absoluta possui um corpo original, como foi dito, né? Eu acho que é o mais difícil, é o nível mais elevado, né? Eu acho que é a única escola, acho que a única escola mesmo que nos dá essa verdade, que nos apresenta isso dessa forma, acho que é realmente aqui a consciência de Cristo. Mas se a pessoa, agora voltando no aspecto impessoal, aquele que quer se dissolver, entre aspas, né? Isso não seria possível porque não pode deixar de existir Ishvara e Diva. Quer dizer, se você se funde, você deixa de ser a entidade viva controlada e o controlador, né? Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, só para finalizar o entendimento. Tá certo. Você desenvolveu uma linha de raciocínio correta, isso é verdade. Existem outras escolas que também trabalham com isso, talvez não seja muito comum no Ocidente, mas existem outras escolas, são as diferentes sampradayas,
que são genuinamente autorizadas pelas escrituras sagradas, que apresentam o aspecto pessoal, o aspecto Bhagavan da verdade absoluta. E eles apresentam sob diferentes focos, mas eles apresentam. Existem algumas sampradayas ou algumas escolas que apresentam isso. Nós fazemos parte de uma dessas escolas, a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. A gente não coloca isso no cartaz aí fora, senão a pessoa podia estranhar um pouco. Né? Escola Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Mas é essa mesmo. Sampradaya significa escola filosófica. Essa é a nossa linha. E mostra a tradição que nós temos, que é personalista e tal. Agora, Ishvara e Jiva, como você disse, sempre serão individuais, não há como modificar essa natureza. O Ishvara significa o controlador supremo, a pessoa suprema, a figura de Deus, e Jiva também é a alma individual, eternamente individual, e que nunca será Ishvara, nunca se transformará em Ishvara, sempre será Jiva. Ela pode ser uma Jiva condicionada, como no nosso caso, e pode ser uma Jiva liberada, como alguém que já voltou para o mundo espiritual, ou que ainda está aqui na fase de prema, por exemplo. Né? Então, esse outro aspecto que você falou também aí. Com relação à liberação impessoal, quando ele se dissolve, como você usou, entre aspas, dentro do Brahma Jyoti, esse Brahma Jyoti é a energia que emana da forma pessoal do Senhor Supremo. Então ele não chegou no nível máximo porque ele ficou no astral. É como, digamos, o jardim, digamos que fosse assim. Você chega, num palácio, você vê o jardim, você fica completamente encantado, não quer dar mais nem um passo para dentro do palácio. Mesmo sabendo que lá pode ter coisas muito mais bonitas, obras de arte, de arquitetura e tudo mais, você está ali no jardim curtindo aquela coisa, estou bem aqui, o aroma das flores e a beleza das flores. Então, Brahma Jyoti é essa fase que a pessoa fica inteiramente satisfeita. É chamada Brahmananda, esse estágio de satisfação dele. É a Ananda, a bem-aventurança do Brahman, do aspecto impessoal. Então, e por fim tem a fase Bhagavan, que é quando se identifica atributos na pessoa suprema, desejos pessoais na pessoa suprema e a capacidade de interagir com a pessoa suprema de maneira satisfatória. Se eu faço isso, ele vai ficar satisfeito mais do que ele já é. Então eu vou ajudar a ele ficar satisfeito. Então eu vou fazer isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma flor. Eu vou dar uma maçã. Eu vou dar uma fruta daqui. Manga, vou dar uma manga. Goiaba mineiro. Jabuticaba. Aí vai dar com amor e devoção e vai aumentar este prazer de Krishna. Tem muitas histórias que exemplificariam isso, mas eu acho que agora a gente tem que concluir o domingo, porque senão a gente pode ter dificuldade. Quando eu quiser vir de novo, não vão me aceitar. Porque... Vamos parar por aqui? Obrigado pela atenção. Valeu.